E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade de ter fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Obrigado, irmão. Pai querido, tendo lido a palavra do Senhor, o teu servo, nós acompanhamos e pedimos que agora o teu Espírito Santo, que inspirou a inscrição da Bíblia, nos ilumine para entender e aplicar a nossa vida diária. Fala ao nosso coração. Então somente o Senhor fale, Pai, para que somente o teu santo e bendito nome seja glorificado nesta igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar. Os irmãos têm acompanhado os estudos que temos feito em Marcos, e os que acompanharam também estão acompanhando nas quartas-feiras no Evangelho segundo São João. Veem que a perseguição a Jesus, à medida que vamos caminhando nos estudos de Marcos, elas se tornam cada dia mais acirradas. Os fariseus não se contentavam de ir às reuniões onde Jesus estava para perturbar a reunião, para pôr em dúvida os ensinos de Jesus, para acusá-lo de pecado e nunca achavam pecado. Então o perseguiam até pelos caminhos onde Jesus andava. Os irmãos veem que Jesus estava andando por um milharal com os seus discípulos, e os discípulos colheram espiga para comer, e os fariseus logo disseram que isso era proibido fazer no sábado. Então a Bíblia está nos mostrando que Jesus nem nas horas vagas tinha sossego. Os inimigos do Senhor Jesus o perseguiam por toda parte, não só quando sabiam que ele estava em uma reunião, mas até por onde ele andava, procurando alguma falha. E o irmão, a irmã, saiba disso. O mundo também está de olho em mim e em você, procurando saber se o que vivemos realmente tem coerência com aquilo que ensinamos e que cremos. Por isso precisamos tomar cuidado para viver uma vida santa, digna do Evangelho, para que nunca sejamos tropeço para ninguém, mas o bom perfume de Cristo para os que se salvam, para os que se perdem. Podem imaginar que situação constrangedora? Os discípulos prontos para comer aquele sweet corn, como diz o canadense, aquele milho é tão gostoso que até cru dá para comer, de tão doce. E quando vai pôr a boca, os fariseus falam: é proibido. A resposta de Jesus a eles nos leva às considerações que vamos fazer na mensagem desta manhã. A primeira foi: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2:27. A segunda: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2:28. Filho do Homem era a linguagem que já Daniel, nas suas profecias, usava em referência ao Messias. Então, quando Jesus falava do Filho do Homem, os judeus sabiam que não estava falando de um ser humano comum, estava falando do Messias, aquele que se fez homem por amor da humanidade. Agora temos que parar e pensar. Se vamos meditar sobre o que Jesus disse, temos que pensar o que Jesus quis dizer com essas palavras. Qual era a intenção do Senhor Jesus quando disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado? Jesus estava com isso, ensinando aos fariseus
e também a nós, que Deus ordenou o sábado não para oprimir o homem, mas para que o homem tivesse um dia de descanso, tivesse um tempo livre. Ele ordenou o sábado para o bem do homem, e a religião fez do sábado uma opressão, como se não guardasse o sábado estaria pecando, e até alguns ensinam nos dias de hoje que perdendo a salvação. Deus estava falando com um povo que por 400 anos viveu no Egito, um povo que foi escravo e que trabalhava dia e noite sem parar, e quando parava era para morrer. Era um povo que não conhecia dia de descanso, era um povo que não sabia o que era férias, e de repente estava andando pelo deserto e começou a sentir saudade da cebola do Egito, apesar de Deus estar dando para eles tudo para cuidar deles mesmo no deserto, dando água onde não tinha água, fazendo cair maná do céu. Quando cansava do maná, Deus mandava codornizes. Deus cuidava do seu povo. O povo ainda assim não reconhecia, então Deus mostrou como ele era bom. Vocês no Egito não tinham um dia de descanso, trabalhavam até morrer, porque eles não permitiam que vocês sequer descansassem. Eu quero que vocês, para o bem-estar do seu corpo, para que vocês tenham um tempo para a sua família, para que vocês tenham um tempo para mim, para estarmos juntos, vocês tenham um dia de descanso. Porque até eu, quando criei o mundo, no sétimo dia descansei. Vocês vão descansar. Então o que Jesus estava mostrando é que o sábado foi feito para o bem do homem, e não para a religião usar como um arreio, como uma mordaça, como uma forma de manter o homem prisioneiro, infeliz, tirando a alegria das coisas de Deus. Examinando o Velho Testamento, nós vemos que o sábado, como disse, se vai a Êxodo capítulo 16, foi dado primeiramente no deserto a Israel. Depois, em Êxodo 20, foi incluído nos 10 mandamentos como lei. Mas o sábado nunca foi dado aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Eles viveram antes da lei de Moisés. Eles nunca receberam a lei do sábado. Se vai a Neemias, capítulo 9, versículo 14, Neemias declara que foi através de Moisés que Israel veio a ter conhecimento da lei do sábado. Diz Neemias 9,14: o santo sábado lhes fizeste conhecer pelo ministério de Moisés teu servo. Fizeste conhecer, porque não conheciam. Então, nós vemos que a guarda do sábado não é uma implicação com a salvação do pecador, não é por obras, não é por coisas que nós guardemos. A salvação é pela graça, pela fé, não é por nada que nós façamos. A guarda do sábado, diz o Velho Testamento, foi dado como um sinal entre Deus e o povo de Israel. Se abre em Êxodo capítulo 31, versículo 13, eu peço desculpa porque eu fiz o PowerPoint, mas funcionou? Glória a Deus! A senhora pôs a mão aí, Deus abençoe. Nós tivemos batendo até a última hora porque não funcionava, eu não sei o que houve, mas graças a Deus. Diz Êxodo 31, 13: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E quando vamos a Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, é um sinal para lembrar a saída deles do Egito. Diz a palavra de Deus: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Está vendo? Te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Vocês vão lembrar o que foi aquela vida no Egito, como vocês foram oprimidos, como vocês trabalhavam como escravo. O seu ganho não era para vocês, era para enriquecimento de Faraó. Vocês não tinham liberdade. Quando vocês tiverem um dia de descanso, depois de uma semana de trabalho,
vocês vão lembrar que agora vocês não são mais escravos, vocês são livres, vocês têm o seu dia. Veja, é isso que Jesus está ensinando. É isso que Jesus quer que nós compreendamos. A lei escraviza, a graça de Deus liberta. A guarda do sábado, se nós vamos ao Velho Testamento, e se nós vemos as explicações de Jesus, e o andamento da igreja, foi dada exclusivamente ao povo de Israel. Deus fala, é um sinal entre eu e vocês. O homem viveu milênios antes da lei do sábado. Abraão mesmo, ele era chamado amigo de Deus. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras da lei. E Abraão nunca guardou a lei do sábado, porque ele viveu antes de Moisés, ele viveu antes da lei do sábado. E mesmo assim foi justificado pela fé. Portanto, o sábado é para o bem do homem, e não para amordaçá-lo, para escravizá-lo, para tirar a alegria dele no seu relacionamento com Deus. É isso que Jesus mostrou. O sábado foi feito para o bem do homem, e não para o homem ser escravo da lei do sábado. No próximo ponto que nós vemos, é a reivindicação de Jesus, como o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus demonstra que ele sempre soube dar o devido lugar ao sábado. Portanto, ele não precisava de fariseus para dizer-lhe o que fazer e o que não fazer no dia de sábado. Jesus Cristo é Senhor do sábado. Jesus Cristo é aquele que por ele tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando a Bíblia diz que Deus descansou no sábado, está falando do Senhor Jesus, porque o mundo, diz João capítulo 1, foi criado por ele, tudo foi feito por ele. E para deixar bem claro, e para explicar aos fariseus o que ele estava dizendo sobre a importância de o sábado ser de benefício para o homem, não de um jugo, ele conta a história de Davi. E está ali no texto que nós lemos, mas ele lhes disse, nunca lestes o que fez Davi? Nunca lestes, ele está falando com fariseus, com escribas, com homens que liam. E é como dissesse assim, vocês passaram por cima desse texto, nunca leram isso, lê tudo, mas esse não. É a coisa que muitas vezes as pessoas fazem doutrina errada assim, escolhe um versículo e esquece tudo o resto que a Bíblia explica. E Jesus estava mostrando, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E se vamos a Mateus nesse mesmo relato, ele fala no capítulo 12, versículo 5, ou não lestes na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Notem que Jesus usou a Escritura. Vocês nunca leram. E com a Escritura Jesus silenciou a oposição. Foi o que Jesus fez com Satanás no deserto, quando o diabo tentava e diz, está escrito. E se o irmão quer vencer a oposição ao Evangelho, se o irmão quer vencer as tentações que Satanás coloca diante de si, procura manejar bem a palavra da verdade. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. E o maior exemplo que nós temos que é Jesus, o Verbo, a palavra que se fez carne, ele podia combater toda objeção, toda oposição, porque ele estava vivendo a palavra. Como Senhor do sábado, o Senhor Jesus tinha autoridade para cessar o uso do sábado no momento que quisesse, porque ele é o Senhor do sábado. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pois ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. De fato, Jesus terminou com essa forma de guardar a lei, que incluía o sábado como um jugo, como um peso sobre as pessoas, visto que Hebreus capítulo 8, versículo 13, nos diz que a velha aliança foi suspensa, e Deus trouxe uma nova. Hebreus 8,13, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, pode estar
perto de se acabar. Algumas evidências de que Jesus terminou com o uso do sábado, não que Jesus não tenha o dia do Senhor para o crente estar com ele, mas o jugo da lei e o peso do sábado, como era guardado pelos fariseus, está nas declarações de Paulo. Paulo havia sido um fariseu, preso às tradições dos homens. Ele se orgulhava em ser um cumpridor da lei. Ele falava que ele era fariseu de fariseus, e que entre os seus pares fariseus, ele excedia a todos em obediência da lei. Ele tinha orgulho disso. Mas ele falou que quando conheceu a Cristo, ele reputou isso tudo como um trapo de imundícia, como um esterco. Isso não valia mais nada. E ao converter-se ao Evangelho, em Romanos capítulo 14, versículo 5, e Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo fala claramente, aqui na Bíblia, a santa palavra de Deus, estas palavras: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Está vendo? A Bíblia fala claro. E eu estou estudando isso aqui porque eu não estou aqui para criticar grupos que guardem o sábado. Isso é entre eles e Deus. Eu estou estudando o que a Bíblia diz. Nós estamos seguindo a Bíblia. Estamos chegando ao final do capítulo 2 e a última parte é Jesus, o Senhor do sábado. Na semana que vem nós vamos falar sobre a cura de um que tinha as mãos mirradas, e nós vamos ver o que aprende ali. Mas hoje é sobre esse assunto que estamos falando. Outra evidência de que Jesus cessou o uso do sábado está no fato que a igreja de Cristo, depois da ressurreição de Jesus, passou a reunir-se aos domingos. Nós já falamos sobre isso no passado. Jesus ressuscitou no domingo, e ele sempre apareceu uma semana depois, no domingo. Sempre que ele aparecia para os discípulos era no domingo, quando ele foi encontrado cada vez depois da ressurreição. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, nós lemos Atos 27, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. O nosso calendário português é uma beleza. Quando eu trabalhava com os hispânicos, que eu era pastor de hispânicos, eles ficavam encantados, porque a gente fala segunda, terça, quarta, quinta. E eles têm os dias como os ingleses têm, dos planetas. Vem de Mercúrio, Marte, é tudo assim. E o nosso não guarda o dia. E o sábado 7. E aqui a Bíblia está falando o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana não é segunda-feira, porque a gente começa a trabalhar na segunda. É domingo. Por isso que a segunda-feira chama segunda. Então, no primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, então a igreja reuniu para partir o pão, fazer a ceia do Senhor. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Eu não vou contar aqui a história que teve um rapaz que estava lá em cima na galeria, caiu e morreu, e Paulo precisou ressuscitar, não é? Mas se reuniu no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, de 1 e 2. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galiléia. As igrejas todas obedeciam essa norma. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, como tiver prosperado, guardando-o para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, quando a igreja se reunia durante a semana, traziam as ofertas e dizem: guardem, ponha de parte, guarda, para que quando eu chegar para levar as ofertas para o povo que necessita, já esteja tudo separado. Mas era o primeiro dia da semana. Não fala quando vocês se reunirem no sábado, fala quando vocês se reunirem no domingo, o dia do Senhor. Por quê? Porque o sábado era a velha dispensação. Cristo veio fazer coisa nova.
E ele começa do começo, primeiro dia da semana. A ressurreição e tudo ficou para trás. A morte ficou para trás. A ressurreição começou no primeiro dia. A vida da igreja, que não é segundo a carne, não é segundo a lei, mas segundo o Espírito Santo, também no primeiro dia. Porque Deus faz coisa nova a cada dia. Jesus, o Senhor do sábado, rescindiu o seu uso. Seus primeiros discípulos e apóstolos compreenderam isso e se reuniam no domingo a partir da sua ressurreição. Portanto, nunca nos esqueçamos que o Senhor do sábado declarou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele foi feito para o nosso bem e não para que sejamos escravos da lei. Por isso que eu gostaria de terminar com o versículo 32 do capítulo 8 de João, onde Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta do jugo da lei, a liberta de confusões que nós fazemos, às vezes por causa da nossa tradição religiosa. Então, fiquemos com a palavra. E sempre que está na palavra, nós não temos perigo de cometer erros, porque a Bíblia explica a Bíblia. Que o Senhor nos abençoe, que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E na próxima semana, então, vamos voltar ao estudo de Marcos sobre a cura do homem de mão. Cristo, só Cristo. Nada mais que Cristo. O Evangelho se resume na pessoa de Cristo. Paulo disse: não sou eu mais, é Cristo que vive em mim. Por isso nós vamos cantar o hino agora 254. Cristo, só Cristo. Vamos em pé, louvar.